editora é acusada de fazer trabalho porco, a polêmica história da demissão do criador de X-Men 97 e por que a Marvel sempre recomeça os seus quadrinhos. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Aquele recado inicial, esse giro é um oferecimento da Mundos Infinitos, nossa parceira, e um ótimo lugar para você comprar os seus quadrinhos, seja na loja online ou na loja física em São Paulo. E nessa semana, a Mundos Infinitos está com 10% de desconto em todos os quadrinhos e você ainda ganha 20% de cashback nas suas compras lá no site. Então aproveita aí esse cashback e tem aquele detalhe, apoiador do Fora do Plástico tem 25% de cashback. É uma vantagem extra para quem nos apoia, que faz parte dessa nossa parceria com a Mundos Infinitos. Para ficar por dentro dessa promoção, saber todas as condições, acesse mundos.vip/fora do plástico. A gente já adianta que a Mundos Infinitos tem um catálogo imenso de mangás disponíveis de várias editoras, então vai lá aproveitar essa promoção. Por que o criador de X-Men 97, Beau DeMaio, foi demitido e terá os seus créditos removidos da segunda temporada da série? A gente tem duas versões para essa história, a do próprio Beau DeMaio e a da Marvel. Em março desse ano, a Marvel demitiu o Beau DeMaio e não deu nenhuma explicação sobre essa história. Nem o próprio Beau DeMaio se pronunciou sobre isso, até que agora algumas coisas começaram a vir à tona. Tudo começa na quinta-feira, quando ele postou nas redes sociais que não receberia os créditos pela vindoura segunda temporada de X-Men 97, na qual ele trabalhou antes de ser desligado da Marvel. Ele escreveu a primeira e a segunda temporada, só que ele não vai receber os créditos por essa segunda temporada. Ele postou uma imagem que é um fanart em que ele mesmo aparece sem camisa ali, meio que vestido de ciclope, e que foi uma imagem que ele disse que ele compartilhou em um post nas redes sociais para comemorar o mês do orgulho gay. Ele falou que ele fez esse post em junho e alguns dias depois a Marvel enviou uma carta, ele falou que ele recebeu uma carta da Marvel notificando que eles iam retirar os créditos dele da segunda temporada de X-Men 97, segundo ele, devido a essa postagem. E ele ainda completa, quando ele contou essa história toda na quinta-feira, dizendo que, abre aspas, infelizmente, esse foi o acontecimento mais recente em um padrão perturbador que sofri enquanto trabalhava em X-Men 97 e em Blade. Ou seja, ele deu a entender ali de que isso poderia ser uma atitude homofóbica da Marvel e que ele teria sofrido isso enquanto estava trabalhando na empresa em outras ocasiões. Por outro lado, a Marvel se manifestou e disse que, na verdade, é o comportamento do Beau DeMaio que foi responsável pela sua demissão e pela perda dos créditos na segunda temporada, que a gente já comentou aqui. O que diz o comunicado da Marvel? Abre aspas. O Sr. DeMaio foi demitido em março de 2024 após uma investigação interna. E dada a natureza flagrante das descobertas, cortamos imediatamente os laços com ele e ele não tem mais nenhuma afiliação com a Marvel. Isso é o que a Marvel diz oficialmente. A partir de agora a gente vai falar um pouco sobre o que fontes disseram ao The Hollywood Reporter, que fez uma matéria especial, uma reportagem especial sobre esse caso e colheu várias informações. Então nada disso que a gente vai comentar agora foi confirmado pela Marvel ou pelo Beau DeMaio. O que essas fontes disseram são algumas das hipóteses, do que poderia ter acontecido para que o Beau DeMaio fosse demitido e perdesse os créditos. Inicialmente, parece que havia um contrato ali, ou um tipo de acordo, em que o Beau DeMaio não poderia ficar falando sobre X-Men 97 publicamente, ele não poderia falar sobre isso nas redes sociais e que ele teria descumprido esse acordo e, por isso, essa perda dos créditos agora. Só que o que é o mais chocante, é o que realmente parece pesar mais, é que aquela questão do comportamento dele, que foi citada oficialmente pela Marvel, é citada pelas fontes como um comportamento causado por má conduta
sexual. Depois que essa matéria do The Hollywood Reporter saiu, o repórter Jeff Snyder, que é conhecido por ser alguém que tem informações exclusivas, falou na sua newsletter que ele escutou de fontes que o Bodemaio seria emocional e fisicamente abusivo com os parceiros de equipe enquanto trabalhava em X-Men 97 e que ele teria inclusive enviado nudes em que ele aparecia em poses tipo de super-herói que poderiam ser usadas como inspiração por membros do sexo masculino da equipe de X-Men 97. Só lembrando, gente, tudo isso não é informação divulgada oficialmente pela Marvel ou por nenhum outro tipo de canal oficial, seja Disney, enfim. Isso são informações de fontes que foram aparecendo por ali. Pode ser considerado boato, inclusive, também. O advogado do Bodemaio não falou nada a respeito dessas questões de má conduta sexual, mas ele deu a entender que eles pretendem entrar com um processo contra a Disney e a Marvel, dizendo que ele já tem experiência com esse comportamento da Disney. Ele falou que a Disney é familiar por fora, mas por dentro tem comportamentos que são ilegais e inconstitucionais. E aí, a partir disso, essa história continua. O que a gente tem agora é duas versões, como a gente comentou aqui, e também uma segunda temporada de X-Men 97 vindo aí, que foi escrita pelo Bodemaio, mas que não vai ter os créditos dele. Podemos dizer que essa edição do Giro de hoje está polêmica, porque olha só essa próxima matéria. A editora espanhola ECC, que é quem é responsável por publicar a DC na Espanha, está sendo acusada de usar inteligência artificial nas traduções e no letreiramento dos seus quadrinhos, o que resultaria num serviço porco. Essa história começa na quinta-feira, quando o Bruno Redondo, que é conhecido pela sua fase ao lado do Tom Taylor do Asa Noturna, Bruno Redondo como desenhista, e ele é espanhol e fez um fio no Twitter comentando sobre o lançamento na Espanha do primeiro quadrinho em que ele trabalha como roteirista. Essa é uma história da Arlequina que saiu em Harley Quinn Black, White and Redder. Só que ele pede nesse fio para os leitores não considerarem as habilidades dele como roteirista a partir dessa edição espanhola não, porque o que ele disse é que a tradução, a adaptação e o letreiramento são desastrosos e ele disse que o trabalho foi feito com, abre aspas, muito pouco amor, muito pouca atenção, muito pouco tudo. E pouco tempo depois veio à tona o fato de que a ECC usa uma ferramenta chamada Comic Suite. Essa ferramenta usa a inteligência artificial na tradução e no letreiramento de quadrinhos. Depois que isso foi revelado, não só o Bruno Redondo voltou a abordar o assunto, agora já falando da inteligência artificial, como outros quadrinistas espanhóis, como Daniel Samperi, todos eles falando, agora a gente consegue entender o porquê desse serviço porco. E é claro que a repercussão disso não foi nada boa, os leitores começaram a cobrar a ECC, que teve que se manifestar. A editora disse em um comunicado que usa, sim, essa ferramenta de inteligência artificial, o Comic Suite, como um facilitador em alguns dos processos editoriais. Mas ela diz que ela não substitui os profissionais que seriam envolvidos nessas tarefas. Então não substitui tradutor, não substitui letrista, não substitui revisor. Tanto que eles argumentam que no expediente nos quadrinhos, esses profissionais estão sendo creditados. De acordo com eles, no comunicado, a ferramenta é, abre aspas, uma utilidade fantástica que nos permite enviar os materiais aos tradutores para que possam trabalhar diretamente neles de forma cômoda e segura. Também o utilizamos para que os revisores possam fazer uma primeira revisão antes de fazer o letreiramento. Concluída a fase de trabalho dos revisores, o programa nos permite baixar um arquivo que utilizaremos na próxima etapa, que é o letreiramento. E realmente parece que a ECC usa esse recurso no mínimo desde 2021. Mas aí tem um ponto que é bastante interessante da gente comentar e foi um pouco do porquê a gente quis trazer essa pauta para cá, é que para além da questão do uso ou não da inteligência artificial aí e o quanto que a inteligência artificial afeta esse trabalho, nós temos uma questão que foi abordada pelo El Torres, outro quadrinista espanhol. Ele é o autor daquele o Ritual Romano, né, que é um quadrinho de exorcismo que saiu pela Dark Side Books aqui no Brasil. E ele fez um fio
comparando as duas edições, a edição original em inglês dessa HQ da Arlequina que o Bruno Redondo fez e a edição espanhola. E página a página a gente consegue ver como é que foram feitas essas adaptações que o Bruno Redondo considerou que foram mal feitas, né? E aí, o que ele traz, né, o que o El Torres traz nesse fio com a comparação é que esse é um problema editorial. É a falta de um editor que esteja presente ali e que avalie como que é possível entregar um material que seja adaptado, afinal de contas nós temos línguas diferentes, então existem adaptações envolvidas nesse processo, mas como é possível fazer com que ele chegue com a maior fidelidade possível para o leitor que está lendo aquele material em outra língua, né? Então, do inglês para o espanhol, quais são as mudanças possíveis para que esse quadrinho tenha as mesmas sensações de quem leu no original? E aí ele fala dessa figura do editor, né, como alguém que coordena, como alguém que está ali atento ao trabalho de todos os profissionais envolvidos, independente se tem inteligência artificial ou não no processo. E aí, usar a inteligência artificial, como esse caso da ECC, é também uma forma da gente perceber a precarização desse processo editorial, que é algo que, sem dúvidas, tem que preocupar mesmo os leitores de quadrinhos. Garth Ennis teve 2 dos seus trabalhos autorais mais importantes adaptados para o audiovisual. É claro que a gente está falando de The Boys e Preacher, e agora parece que chegou a vez de Crossed. O próprio Garth Ennis fez a adaptação do roteiro de Crossed para uma versão audiovisual, nesse caso para um filme, e essa versão foi comprada pelo Six Studios, que agora está procurando um diretor e que está planejando iniciar o projeto entre setembro e outubro. A HQ, que teve 4 volumes publicados aqui no Brasil, 4 de 10 volumes da série principal, publicados aqui no Brasil pela Panini, se passa num mundo atingido por uma pandemia em que as pessoas que são infectadas ganham uma marca, né, formam pústulas com o formato de cruz no rosto. E a consequência, além disso, é uma mudança de comportamento. Eles seguem os seus piores impulsos e é claro que com isso a gente tem um quadrinho de zumbi que é muito pior do que uma história de zumbi convencional. Nós temos todo tipo de bizarrice e caos que a mente do Garth Ennis pode gerar. O que a gente pode imaginar é como que isso vai ser adaptado, né? A gente viu que em The Boys existem alguns ajustes ali em relação ao quadrinho, né, do que foi apresentado na série do Prime Video, mas o que o Six Studios disse é que o roteiro é a adaptação mais fiel possível da obra original e a gente fica agora no aguardo, já que o filme ainda não tem previsão de lançamento, nem começou a ser produzido, né? Ainda é um embrião e, por enquanto, a gente aguarda. Cerca de 2.100 tiras, charges e ilustrações originais do Angeli vão fazer parte agora do acervo do Instituto Moreira Salles. Isso é só uma parte da extensa produção do Angeli ao longo de décadas de carreira, né? E que agora vai ser preservada pelo Instituto. O que a esposa do Angeli, a Carolina Guaicuru, explica é que, apesar deles sempre terem sido muito cuidadosos com esse material original, com esse acervo do Angeli, é muito difícil para uma família manter e preservar isso e o mais importante, é difícil disponibilizar para o público, o que sem dúvidas é aí onde entra, né, o Instituto Moreira Salles, que já tem vários outros nomes gigantescos no seu acervo, como Milor Fernandes, como J. Carlos, entre vários outros artistas, vários outros nomes da arte brasileira. Como eu disse, são 2.100 itens divididos em 700 charges, 700 tiras e 700 ilustrações originais que vão chegar aos poucos ao acervo. E também vai ter material digitalizado, segundo informou o comunicado do Instituto Moreira Salles. E sem dúvidas, essa é uma forma de o trabalho do Angeli chegar a novas gerações, chegar a mais gente com essa preservação. E também entra um pouco naquilo que a gente já comentou várias vezes aqui, daquela validação como arte que os quadrinhos merecem e que chega também um pouco com esse tipo de atitude. Porque a Marvel sempre recomeça os seus quadrinhos. Vamos lá. Uma nova equipe criativa assume um super-herói X e vai lá a Marvel e coloca o número 1 na capa. Isso é algo que não agrada a todo mundo, tem gente que já acha que faz sentido, mas existe uma explicação para isso que foi dada por um dos executivos da Marvel, o Tom Brevoort,
em uma newsletter que ele escreve semanalmente. De acordo com ele, essa decisão é simplesmente porque o número 1 vende muito mais. É algo baseado nas experiências da Marvel com os consumidores, enfim, com os números das vendas, e eles apontam que as pessoas tendem a colecionar mais quando tem um recomeço da série. Esse assunto surgiu porque o Brevoort soltou numa newsletter anterior que a DC estava perdendo dinheiro quando decidiu não renumerar o All-In, a nova iniciativa da DC, que a gente já comentou em alguns giros anteriores. Eles vão manter a numeração e com isso o Brevoort disse, poxa, vocês estão perdendo dinheiro porque se vocês renumerassem, as vendas iam subir. Olha só, abre aspas. Se você está optando por continuar uma numeração, que é o que a DC está fazendo, você está fazendo isso sabendo que o lançamento em questão provavelmente não vai vender tantas cópias nem atingir tanta atenção como um novo número 1 faria. E aí o que ele conclui é que todo mundo gosta de dinheiro, é preciso de dinheiro para que a indústria se mova, para que as coisas continuem acontecendo, por isso a Marvel vai se orientar por aquilo que dá um resultado em vendas. E se for necessário começar a numeração de novo, é o que eles vão fazer sempre. Bloco de pré-vendas, bora falar sobre os novos ventos da HQueria. A gente falou aqui mesmo no giro sobre como a HQueria tinha adquirido várias licenças, mas não estava dando conta de dar vazão a elas, né? Tinham ali muitos quadrinhos comprados, mas sem qualquer previsão de lançamento. Agora parece que realmente a situação mudou, já que eles estão planejando essas pré-vendas, nós temos pré-vendas mensais. Temos 2 que estão acontecendo e previstas para o mês de agosto e agora mais 4 HQs que entraram em pré-venda esta semana. Vamos ficar sabendo quais são elas. Mais Ninguém, do R. Kiko Johnson, e Diário de uma Só, da Catalina Bu, os 2 previstos para setembro. Lembrando que Diário de um Só chegou a ser publicado uma parte aqui pela SESI-SP. Continuando, as outras 2 obras são Vida de Quadrinista, do Noah Van Sciver, que também é autor do Fante Bukowski, lançado aqui no Brasil pela própria HQueria, e Ultrasound, do Conor Stetschultz. Então, todos os 2 previstos para outubro. Agora a gente já fica esperando quais vão ser os quadrinhos de novembro, né? Será que a HQueria vai continuar mantendo essa periodicidade mensal? É aguardar. Também entrou em pré-venda Minha Coisa Favorita é Monstro 2, da Emil Ferris, o final de Minha Coisa Favorita é Monstro. A gente está aí há anos aguardando esse livro, também porque a Emil Ferris estava produzindo, e finalmente teremos no Brasil pela editora Quadrinhos na Companhia no mês de outubro. E para fechar, temos uma pré-venda de setembro, a de Tartarugas Ninja, O Último Ronin, Os Anos Perdidos, que tem uma equipe criativa bem grande, são vários artistas trabalhando com o roteiro de Kevin Eastman e Tom Waltz. Essa HQ, gente, só pra explicar, ela se situa antes de O Último Ronin, ela é na verdade uma sequência, né? O Último Ronin foi publicado primeiro, mas ela também é um prequel, então são os eventos que transformaram a última Tartaruga Ninja naquele assassino sanguinário que a gente viu em O Último Ronin. Então, esse quadrinho, como eu disse, tem previsão de lançamento para setembro e será publicado pela Pipoca Nanquim. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição aqui no nosso canal. Sempre lembrando que nós temos o outro canal também, o do Telegram, e lá você fica por dentro de tudo que o Fora do Plástico publica, seja no Instagram, aqui no YouTube ou, é claro, no nosso site, que é o melhor jeito de você ficar sabendo das notícias ao longo da semana. Você não precisa esperar o giro para ficar sabendo. Você pode acompanhar ao longo da semana no nosso site. E lembrando também que nós temos o nosso Apoia-se. No Apoia-se você consegue colaborar ainda mais com aquilo que a gente faz. É claro que quando você deixa o seu like, quando você se inscreve, quando você comenta no nosso conteúdo, você está nos ajudando. Mas se tem aí um dinheirinho que você pode investir num canal que você gosta, em produtores de conteúdo, que são jornalistas e que estão fazendo jornalismo sobre quadrinhos, então chega mais e venha apoiar o Fora do Plástico, você vai ser muito bem recompensado. Sorteio todo mês, clube de leitura, participação nos grupos do Telegram, tem muita coisa. Desconto especial da Mundos Infinitos, nossa parceira. Enfim, várias coisas. Chega mais, vem apoiar a gente em apoia.se/Fora do Plástico. Até a próxima!